Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Pescadores e técnicos correm contra o tempo para capturar espécies do Rio Doce antes da chegada da onda de rejeitos de minério. Equipes trabalham para montar contenção nas margens do Rio Doce e na Foz, em Regência. Com a passagem da lama em Colatina, o movimento de carros-pipa é intenso na cidade. Lei municipal que dá direito ao recolhimento de carros abandonados pelas ruas ainda não foi sancionada pelo prefeito. O governo anuncia a ampliação do aeroporto de Linhares, que deve receber aeronaves com capacidade para até 320 passageiros. Confira também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Os riscos do uso excessivo de anabolizantes. Em entrevista, a médica Rafaela Norbin fala sobre os perigos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Com a ajuda do Incapere e de uma empresa contratada pela Samarco Mineradora, pescadores e técnicos aqui de Linhares correm contra o tempo para recolher peixes e crustáceos nativos do Rio Doce. O pescado capturado ao longo do rio está sendo levado para tanques na Fazenda Experimental do Incapé, especialmente preparados para abrigar matrizes para um possível processo de reprodução após a passagem da onda de rejeitos de minério. O trabalho de pescadores, especialistas e estudantes está sendo árduo desde o último sábado, quando começou a ação de captura de peixes no Rio Doce. Várias espécies estão sendo resgatadas e levadas para tanques na Fazenda Experimental do Incapé, em Linhares. Os peixes estão sendo transportados por meio deste veículo adaptado com tanque e cilindro de oxigênio. A nossa prioridade é lonar e conseguir encher esses tanques e, junto com isso, a captura dos peixes e tá botando os peixes no reservatório. Então, primeiro, os peixes que só existem no Rio Doce e, segundo, os peixes que já estão ameaçados de extinção. E, junto com ele também, capturar a cadeia alimentar deles. Os pescadores têm uma saída pela manhã, às 7 da manhã, voltam às 10, 11 horas da manhã, a gente faz a triagem desses animais. Isso tudo para a gente manter um banco genético de matrizes, para poder depois tentar uma possível reprodução. Cerca de 15 voluntários trabalham contra o tempo para conseguirem terminar de construir esses outros tanques para capturar a água do Rio Doce, antes que a lama chegue aqui no município de Linhares. No total, 9 tanques foram cedidos pelo Incapé para receber os peixes que estão sendo retirados do manancial. 6 deles já estão prontos. A gente está fazendo um trabalho com os peixes, mas a gente tem lontras, a gente tem capivara, a gente tem muitas garças, muitos pássaros que dependem do Rio Doce. A gente não consegue calcular o tamanho desse desastre. Em meio a todo o trabalho realizado, nós encontramos estas estudantes de biologia que resolveram se juntar à equipe de voluntários. A gente está aprendendo muito aqui, a gente vai levar isso para a vida toda. Os berços já estavam aí, mas aí a gente consegue, o resto a gente junta as forças e faz o que tem que fazer. Ainda não se sabe ao certo quando os peixes poderão voltar para seu habitat natural, e isso pode levar um bom tempo. A gente calcula que talvez uns 3 meses ou mais. A gente vai ter que fazer a análise da água e nós vamos alimentar eles aqui até a gente ter a segurança que eles podem voltar para o rio. Bom, parabéns, uma excelente iniciativa. A gente realmente tenta fazer o que pode, para tentar salvar o que ainda é possível antes da chegada dessa onda de rejeitos. Parabéns. E na Foz do Rio Doce, em Regência, a Samarco está concluindo a instalação de uma barreira de proteção das margens do Rio Doce. Acompanhados por técnicos do IBAMA, da Prefeitura de Linhares e do Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, o ICMBio, os trabalhadores montam a estrutura flutuante com cerca de 9.000 metros nas 2 margens do rio. Nesta quinta-feira, o governador Paulo Artung anunciou que pediu ajuda também da Marinha, que deverá chegar à Regência para auxiliar na ação. O dia também foi de intensa movimentação de carros-pipa em Colatina. Com a captação de água do Rio Doce suspensa, a cidade é abastecida por caminhões-pipa e também caixas d'água instaladas em pontos estratégicos da cidade. Uma verdadeira operação de guerra. Guerra contra a falta de água. Carros do Exército, Corpo de Bombeiros e dezenas de caminhões-pipa circulam durante todo o dia pela cidade. A operação visa em captar água de lagoas e também de locais onde o líquido já está tratado e abastecer reservatórios para tentar manter pelo menos 30% do abastecimento.
precário já em muitas partes do município desde a última sexta-feira. No bairro São Vicente, por exemplo, 10 caminhões abasteciam a estação local na manhã desta quinta-feira. A ação do município vem atendendo bairros que tenham reservatórios e estações de tratamento. Onde a água tem dificuldade de chegar através desse sistema, foram instaladas caixas de 10 mil litros cada, onde os moradores devem utilizar vasilhames para fazer o transporte para suas residências. Por enquanto, não há previsão de quanto tempo essa situação vai durar. A lama no Rio Doce, em Colatina, chegou na noite desta quarta-feira. A prefeitura já perfurou 6 poços artesianos, mas até agora somente em um foi encontrada água. Uma análise está sendo realizada para obter o laudo de potabilidade. Caso seja aprovado, esse poço será utilizado na operação. Há indícios de água em outros que estão sendo perfurados. Bom, você acompanhou na programação da Rede Sim desta quarta-feira o debate entre os dois concorrentes, ao cargo de presidente da subseção da OAB aqui em Linhares. Bom, a votação foi nesta quinta. O advogado, o Dr. Rodrigo Dadalto, foi o vencedor. Venceu o atual presidente, o advogado Oswaldo Ambrosio Júnior, pelo placar de 188 a 128 votos. Bom, por causa dessa votação, o dia foi bastante movimentado na sede da subseção da OAB em Linhares. Confira agora a coluna Direitos e Deveres com o nosso colunista, o advogado Cleilton Mendes. As grandes discussões em direito de família ocorrem quando o assunto é herança. Afinal, esse nome traz consigo 2 elementos bem fortes, que são morte e o dinheiro. Essa confusão jurídica está muito relacionada com a história bíblica do filho pródigo, que pediu o adiantamento da herança para o pai. A questão é que no Brasil, essa prática é expressamente proibida. O artigo 426 do Código Civil diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Só que mesmo com essa proibição, na prática é muito comum a gente ver os pais já dividindo as suas terras e dizendo para os filhos o que vai ser de fulano, o que vai ser de ciclano, o que vai ser de beltrano, como se isso já fosse um adiantamento da herança e da partilha dos bens. O problema é que essas divisões não têm valor legal nenhum. E às vezes a emenda sai pior do que o soneto, porque para não ficar de boca, as pessoas, os pais, os filhos acham que fazendo o contrato por escrito e com firma reconhecida em cartório, isso vai ter alguma validade maior. Esse é um ledo engano e muito corriqueiro. São esses jeitinhos que geram as mais complexas ações de inventário na justiça. Por exemplo, se um pai fizer um contrato de doação de terra para os seus filhos, pode ter todo esse documento anulado por aquele filho que se sentir prejudicado. Outro exemplo, se o pai faz um contrato de compra e venda com o filho, comprando algum de seus bens, esse contrato só é válido se esse documento tiver a assinatura e a concordância de todos os outros herdeiros, filho, esposa ou companheira. Outra coisa, se durante a vida o pai beneficiou mais um filho do que o outro, o filho que se sentir prejudicado, ele pode, no momento da abertura do inventário, pedir o que chamamos de colação. Resumidamente, em linguagem bem simples, a colação é eu trazer para o bolo da herança todos os bens que o falecido foi deixando em vida, para que os herdeiros depois possam repartir eles todos em partes iguais. Então a pergunta que surge é como tratar da herança de forma legal enquanto eu ainda estou vivo? A palavra é testamento. O testamento é um documento feito em cartório ou por algum advogado de confiança, em que eu digo quais os bens eu quero deixar para quem. Só que mesmo assim, se eu tiver herdeiros necessários, ou seja, filhos, esposas, por exemplo, eu só vou poder colocar no testamento metade dos bens que eu tenho. E esse testamento ele só vai começar a produzir efeitos depois da minha morte. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2 apartamentos, eu coloquei um no testamento por um dos meus filhos, ele só é dono desse apartamento depois da minha morte. E ainda, se eu precisar vender esse apartamento, mesmo com esse testamento já sendo feito, eu posso vender esse apartamento sem nem pedir autorização para ele. Portanto, minha gente, herança só mesmo quando há morte. Antes disso, é contar com o ovo dentro da galinha. Obrigado, Dr. Cleilton, e até a próxima semana. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em toda a região.
Sexta-feira com muitas nuvens, mas infelizmente sem chuva. Em Linhares, mínima de 23, máxima 36 graus. Colatina, mínima de 22, a máxima pode chegar a 38. São Mateus, variação entre 23 e 34 graus. Já em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 37 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, lei municipal que dá direito ao recolhimento de carros abandonados nas ruas da cidade ainda não foi sancionada pelo prefeito municipal. É um minuto só, a gente já volta. A lei que prevê liberdade para o município recolher veículos velhos abandonados pelas ruas aqui de Linhares ainda não foi sancionada pelo prefeito Nozinho Correia. Aprovada pela Câmara Municipal nesta semana, a nova lei agradou a população. Não é preciso andar muito em Linhares para encontrar automóveis deteriorados pelas ruas. São carros, vans, ônibus, deixados por seus donos sem nenhum cuidado, podendo servir como depósitos de insetos e esconderijos para criminosos. Este ônibus, por exemplo, está parado nesta rua do bairro Conceição, uma via movimentada há quase um ano, segundo os moradores. Pelo tempo, o mato já até cresceu debaixo do veículo. Cerca de 200 veículos abandonados, sucateados, como estes daqui, estão pelas ruas de Linhares. Isso segundo um levantamento feito pelo vereador Tarcísio Silva, autor do projeto de lei que autoriza o recolhimento desses veículos. O projeto de lei já foi aprovado pela Câmara Municipal e agora só falta ao Poder Executivo sancioná-lo. Foi votado por unanimidade pelos vereadores, aonde entenderam que o projeto ele tinha a legalidade e tinha o alcance social. Então já é um projeto aprovado e para se tornar lei aguarda só a sanção do prefeito municipal. O vereador explicou como vai funcionar o processo de retirada desses automóveis das ruas. Na lei a gente deu condições para que o prefeito regulamente ela até 60 dias. Ele define qual é a secretaria competente, que ao meu ver, eu acho que deve ser a de segurança, mas a decisão é dele, bem como para onde irá levar esses veículos abandonados, sendo que na rua não dá mais para ficar. Para o setor de trânsito da Polícia Militar, a nova lei, caso aprovada, entre outras coisas, vai contribuir com a melhor fluidez do trânsito. Um veículo, vamos dizer assim, abandonado numa via pública, ele, por si só, ele já traz um certo transtorno, ele impede o tráfego, ele dificulta o tráfego. Então, com certeza, a tendência é que o trânsito melhore ainda mais. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares não nos informou quando ou se o prefeito irá ou não sancionar esta lei aprovada pela Câmara Municipal. Uma lei realmente muito importante. O governador Paulo Artung esteve em Linhares nesta quinta-feira, acompanhado de vários secretários estaduais para um evento aqui na cidade. Entre outras coisas, Artung falou sobre os impactos ambientais que está sofrendo o Rio Doce e também anunciou a ampliação do aeroporto aqui do município. O projeto prevê que o aeroporto tenha capacidade para receber aviões modelo 757-200 com capacidade para transportar até 320 passageiros. Atualmente, as dimensões da pista, que são de 1.500 metros de comprimento por 30 de largura, passarão a ter quase 2.000 metros de extensão por 45 metros de largura. O terminal de embarque terá capacidade para receber até 1.500 passageiros, ou seja, deverá ser ampliado. A licitação foi assinada hoje e a ordem de serviço deve ser dada em até 90 dias. A previsão é de que tudo fique pronto até junho de 2017. O custo estimado da obra é da ordem de 38 milhões de reais. Um dos setores que devem se beneficiar bastante é a fruticultura. O setor de cargas também deve impulsionar a economia local com um transporte mais ágil de mercadorias, sobretudo a fruticultura, que precisa de um transporte com bastante agilidade. Uma notícia muito bem-vinda, já era mais do que esperada, a ampliação desse importante aeroporto estratégico aqui para a região. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 435 a saca. Arábica 7 fechou valendo R$ 330. Conilon tipo 7 está cotado em R$ 364 a saca. E nesta quarta-feira, o governador Paulo Artung recebeu o fotógrafo Sebastião Salgado em seu gabinete. Ele foi apresentar ao governador o projeto de recuperação de 300 mil nascentes ao longo do Rio Doce.
Os nomes podem ser opostos, mas Salgado tem uma relação de muito carinho com o doce. Luta há anos pela recuperação da maior bacia hidrográfica do Espírito Santo, especialmente no último ano, quando o rio já agonizava durante a pior seca da história do estado. Depois da passagem da onda de lama, o fotógrafo mineiro lamenta a morte ecológica do rio. É um drama profundo que está passando nesse vale. Eu passei na cidade de Itapina em torno das 11 horas da manhã, vindo para aqui, para essa reunião. A lama já tinha chegado em Itapina. Quando eu passei em Colatina, alguns quilômetros depois, o rio ainda existia, o rio ainda estava vivo. A essa hora, possivelmente, o rio esteja morrendo naquele lugar que eu passei. É a morte ecológica do rio, de uma maneira séria e profunda, o maior desastre. Sebastião Salgado é fundador do Instituto Terra, uma organização não governamental que tem como principal objetivo a recuperação de 300 mil nascentes ao longo do Rio Doce. Depois da tragédia com a barragem da Samarco em Mariana, o plano de recuperação foi apresentado ao governo estadual e federal. Mas o fotógrafo garante que para a execução do projeto, ele precisa de um fundo que arque com todas as despesas. Toda multa que for para o cofre público, ela não volta para a região da multa. Ela vai pagar as dívidas do Estado, as despesas do Estado, não é isso? Eu acho que é por isso que eu insisto muito na criação de um fundo, não é? Que compense realmente o desastre ecológico da região. Eu não posso quantificar, eu não tenho capacidade disso, nós somos simplesmente uma pequena organização ambiental com um programa capaz de recuperar todas as nascentes do rio, mas os problemas são muito mais que as nascentes. O governador deixou clara a necessidade de um plano sólido, com o fundo necessário para a execução, e disse que a hora é de somar esforços para vencer a tragédia que se abateu sobre os estados Mineiro e Capixaba. Nós precisamos juntar forças, é isso que está me fazendo procurar o governador de Minas Gerais e trabalhar junto com o governo de Minas Gerais, é isso que me fez procurar o governo federal, a presidente da República, e trabalhar junto com o governo federal. Nós precisamos juntar forças, né? É um desastre gravíssimo, como já foi dito, talvez o desastre ambiental mais grave da história do nosso país, um dos mais graves do mundo. Nós precisamos reagir a isso, enfrentar o emergencial aí que nós estamos fazendo, mas também pensar o estrutural, pensar num projeto que recupere Mariana, que é um polo importante da história do nosso país, né? E recupere a bacia hidrográfica do Doce. Perguntado sobre o tempo que será necessário para a recuperação do Rio Doce, Salgado não soube precisar. Muito difícil dizer. Realmente eu não sei. Aí teria que perguntar ao cientista. Eu acredito que a gente precisa em torno de 20 anos para recuperar as nascentes. Claro que recuperando a nascente, o volume de água ele vai aumentar de uma maneira significativa e que vai permitir uma lavagem permanente da calha principal, que está inteiramente obstruída, não é isso? Com esses rejeitos dessa mina. Vamos conferir o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Falamos de esportes em Sooretama, que já está no timaço de telespectadores aqui da TV Sim, principalmente no esporte amador. Confira então os jogos das diversas competições que são decisivos para este final de semana. Semifinais do Campeonato Municipal, categoria principal, neste domingo. 16 horas, Itapé e Desportiva, Coqueiro e Chumbado. Na categoria de aspirantes, jogos às 14 horas, Itapé e Rio Branco, Coqueiro e Chumbado. Campeonato de Futebol Master 45 de Sooretama, Cruzeiro e Juventus, Master Sooretama e Uberaba, Chumbado e Desportiva. Muito bem, e agora os jogos do Campeonato Brasileiro de daqui a pouquinho são decisivos, como foram os de ontem à noite, e ruins para o Vasco da Gama, porque o Avaí, adversário direto na luta contra o rebaixamento, venceu o rival Joinville por 2-1. Este foi um dos resultados que não ajudou. O jogo Vasco e Corinthians chama a atenção, porque daí pode sair oficialmente o campeão brasileiro, o Corinthians. Basta que ele vença. Já o Vasco, que
que está no fundo do poço, de lá tem que sair, tem que vencer, para manter as chances ainda de escapar do rebaixamento. Os demais jogos também são decisivos. Você vai conferir o balanço amanhã, aqui mesmo no Sim Notícias. Eu aguardo você. Minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de um assunto bastante preocupante para a saúde pública aqui na região, que são os casos de pessoas que têm dado entrada no Hospital Rio Doce aqui em Linhares, né? Alguns casos foram diagnosticados aqui na região, pessoas com consequências do uso excessivo de anabolizantes. Isso mesmo, produtos, né, para aumentar a massa muscular, usados por pessoas que praticam musculação, né? Algumas pessoas que praticam musculação querem ganhar massa muscular muito rápido e acabam usando esses artifícios, né? Isso tem consequências. E para falar dessas consequências, eu recebo a médica endocrinologista, doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo ótimo. Uma situação bastante alarmante, né? Alarmante. Já há algum tempo, em busca do corpo perfeito, do que a gente tem divulgado na mídia, mulheres incríveis, homens fantásticos, o uso tem se tornado mais vasto. Sendo que recentemente na cidade temos recebido, né, no hospital alguns casos com maior frequência e 2 vieram a chegar na UTI, a ter necessidade de internação. Já no estágio mais grave, no estágio mais grave, uma inclusive vindo a óbito. Então isso nos chamou a atenção, nos alertou para trazer para a mídia, né, conversar sobre esse assunto e discutir que é algo tão grave. Importantíssimo, né? Agora, para que os nossos telespectadores entendam melhor o assunto, o que é exatamente um anabolizante? Certo. Como que ele age no nosso corpo? Certo. O esteroide androgênico anabólico, que é o chamado popularmente anabolizante, ele é um produto derivado da testosterona, que é um hormônio que faz as características distintas entre homens e mulheres. Entendi. Certo? O que ele faz normalmente? Leva ao crescimento de tecidos, como ósseo, muscular, sendo que em excesso, que é isso que a gente chama de anabolizante, é quando ele é usado de forma desnecessária e contraindicada em doses altas, ele traz efeitos adversos graves. Entendi. E que efeitos podem ser esses? Certo. Distingue um pouco entre homens e mulheres, mas de modo geral, acne, queda de cabelo, problemas no fígado, do funcionamento, tumores no fígado também, retenção de líquido, alteração de comportamento, elevação da pressão e até transmissão de doenças como a AIDS e a hepatite. Nossa, então desencadeia uma série de problemas, né? Exato. Sendo que na mulher pode levar ainda a alteração do ciclo menstrual, engrossamento da voz, e muitos desses efeitos, eles são reversíveis. Mas, por exemplo, esse da mulher, do engrossamento da voz, é irreversível, não há tratamento. Que coisa, né? Mas temos aumento de órgãos. Agora, o que a senhora atribui esse uso tão indiscriminado desse tipo de produto? A mídia, a divulgação do que seria o ideal, se é que há o ideal, né? Que seria o corpo ideal. A facilidade de acesso à mídia, às redes sociais, aquela coisa oculta ao corpo perfeito, se é que há esse corpo perfeito também. E o fácil acesso à internet. Então, assim, no mercado negro, e esse é um dos grandes problemas dos anabolizantes, nem sempre o que tem naquele frasco é anabolizante, é esteroide, é hormônio. O que diz ser, Às né? vezes tem outras substâncias associadas e muitas vezes a substância não é estéril. Então isso não só aumenta os problemas, como causam problemas distintos. E pode levar à morte, inclusive? Pode levar à morte, exatamente por isso. Doenças transmissíveis como AIDS, hepatite, substâncias não estéreis sendo injetadas, podendo causar casos graves de infecção, generalizada algumas vezes, começa com abscesso local e depois se difunde. Para a pessoa que está nos assistindo agora, que de repente fez uso desse tipo de produto, mas de repente até interrompeu, já parou, mas sente alguma consequência, é importante ela procurar uma ajuda médica? Fundamental. É fundamental porque, como eu disse, muitos dos efeitos, eles são tratáveis, são reversíveis. Muitos não são espontaneamente. Então, a gente tem, assim, recursos na medicina para tentar contornar alguns desses efeitos colaterais. Às vezes, calvície no homem, infertilidade masculina também. Pode chegar a isso também? Pode. A gente percebe, eu não sei se é o caso, já ouvi muito, mulheres, por exemplo, que começam a ganhar muita massa muscular, a senhora disse que há alteração na voz, né? O primeiro sintoma, digamos assim, fica uma voz mais grave, exato. Parecida com a do homem. Uma masculinização, ela começa a ficar com a voz, engrossamento da voz e surgimento, aumento de pelos de modo anormal. Porque é um hormônio tipicamente masculino. Masculino. E no homem há algum efeito mais visível, assim, a voz também muda, altera? Não. Calvície, os riscos, né, relacionados ao fígado, essas coisas todas. O hipogonadismo, que a gente fala que é sobre a infertilidade masculina, e os outros efeitos mais gerais, assim. Perfeito.
Agora, tem uma faixa etária, uma idade assim desses casos que vocês têm diagnosticado lá? Em média, o adulto jovem, de 25 a 30 anos. Mas na literatura internacional, de modo geral, é o homem de 30 anos, né, o perfil do cliente que busca. Homem, 30 anos, de bom nível, de educação e nível social também, com alta renda. Eu imagino, e isso tem sido amplamente divulgado, que existem fórmulas, né, fórmulas mais saudáveis de se ganhar um corpo, né, mais saudável também, um corpo mais bonito, que é o que eu imagino que todo mundo procura, né, sem colocar a saúde em risco, né, doutora? Sim, é um caminho que não é exatamente fácil, mas é gratificante que você atinja aquilo que deseja sem pôr em risco a sua saúde. Então, assim, é interessante procurar um especialista em esporte. Nós temos hoje, dentro da medicina, profissionais especializados no esporte, temos o nutrólogo, temos a nutricionista, um bom educador físico, que somado a isso tudo, claro, o endocrinologista às vezes ajuda, porque você consegue fazer uma avaliação hormonal, metabólica, às vezes é até necessário. Existem casos que os esteroides androgênicos são fundamentais. Existem homens que têm deficiência hormonal. E nesses casos? Fazendo segmento, aí sim, aquele paciente que ele não conseguia ganhar massa magra porque ele era doente. Uma vez tratado, na dose certa, ele não tem nenhum efeito colateral. Entendi. Ou seja, de maneira legal, da maneira correta, suprindo uma carência que a pessoa tenha. Exatamente. Agora, o que não pode é a pessoa que tem, né, em plena saúde, fazer uso disso aí, né? Exatamente. Mas isso é algo que vai, assim, aos poucos, a longo prazo? Qual a média para que os sintomas mais graves apareçam, doutora? Então, é muito variável. É relativo. É relativo. De pessoa para pessoa. Então, primeiro, depende daquilo que ele realmente está tomando. Como eu disse, se a prescrição não é legal, então às vezes ele adquire um produto que não contém aquilo que realmente promete ali. Então a gente nem sabe qual é o problema que vai causar. E outra, a sensibilidade é individual e variada. E vai depender se é homem, se é mulher, se é adolescente. Então não tem um tempo. A nossa recomendação é: o uso de anabolizantes é proibido, faz mal à saúde, é perigoso e que não seja feito de modo algum. E se há suspeita, mas doutor, eu sou homem, minha barba está caindo, eu acho que meu hormônio não está muito bom, eu estou com impotência sexual, será que eu não estou precisando tomar hormônio masculino? Procure o especialista que ele vai fazer a dosagem dos hormônios e, se for pertinente, adequado, ele faz a prescrição. Isso tudo depois de aferir também alguns exames, ver como é que está as taxas e por aí vai, né, doutora? Sim. A gente já viu casos, por exemplo, sendo noticiados de pessoas fazendo uso de produtos que seriam utilizados em animais. Né? Um risco enorme para a saúde, né? Infindável. Muito maior ainda. Maior ainda, porque são doses muito altas e de hormônios que a gente não tem no nosso corpo. A senhora falou da faixa etária, uma faixa etária que deveria ter uma consciência um pouco mais clara com relação a isso, que parece que pelo jeito não está tendo. Não, né? não existe. Muitas vezes eles até abordam no consultório: doutor, olha só, eu sei que não é adequado, mas eu vim porque eu vou tomar. Acho que não vai acontecer nada, né? Eles têm convicção de que com eles não. Então eu vou tomar. Eu queria depois que a senhora seguisse para ver o que vai acontecer comigo. Eu oriento, converso. Se não há o que ser feito, de fato ele vai voltar e a gente vai seguir e ver o que aconteceu. Muitas vezes com alto risco de morte. É proibido. A senhora mesma disse, às vezes até irreversível, né? Irreversíveis algumas vezes. Tá jóia. Eu quero agradecer muito aqui a presença da doutora Rafaela Norbim Barcelos, que é endocrinologista, falando desses casos aqui em Linhares, né? As consequências do uso excessivo de anabolizantes. Então, gente, se você tem a saúde em dia, não precisa fazer uso desse tipo de produto para evitar problemas futuros, né? Enquanto está muito jovem, talvez não apareça, mas daqui a pouco as consequências vão vindo e se acumulando e aí o problema fica mais sério. E né? pensa bem, um homem jovem, pode aparecer mama nele. Nossa. Na hora que ele quiser ter filho, aos 30 e pouquinhos, não consegue. E algumas vezes depois o preço é muito alto, né? E há casos também de possa levar a uma infertilidade? O homem... Sim. Muitas vezes irreversível, a depender do tempo de uso. Quanto mais prolongado, porque você tem redução de testículo. Então, cresce mama, reduz testículo, diminui a produção de espermatozoides. Isso pode, às vezes, não voltar. Que coisa, né? Então, assim, temos remédios que a gente tenta. Então, assim, a doutora está falando que existe como reverter. Então, eu vou usar que agora eu fico mais tranquilo. Pode não ser tão eficaz, né? Exato, é só engrossamento da voz da mulher que não reverte, o resto tem jeito. Não é bem assim. É que se foi feito e se deu errado, nós tentamos minimizar, mas não há garantia. O risco de infertilidade é alto. Tá jóia. Bom, agradeço, obrigado pela presença mais uma vez, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom, estou sempre à disposição. Tá jóia. Com isso, essa edição do Sinotícias termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Envie sua sugestão de reportagem para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000.
Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.